E aí, gente, mais um vídeo pro canal e hoje a gente vai falar sobre aquelas coisas que são lindas no Pinterest, no Instagram, mas que na realidade não funcionam. E é óbvio que lembrando que a gente não pode generalizar tudo. Esses elementos, às vezes, eles precisam ser usados em determinadas situações. Mas então bora lá que agora a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. O primeiro que eu tenho aqui na minha lista, que eu acho que é um dos mais que visualmente ficam mais bonitos, mas que no longo prazo não funcionam tanto. Repito, eu já usei ele e eu uso em algumas situações. Mas no geral, se a gente pode usar outras soluções, é melhor. Que é o nosso famoso toque mágico. Quando a gente fala de portas muito grandes, de gavetas muito pesadas, o toque mágico não é uma boa opção. Por quê? Porque lembra que o toque mágico a gente vai pressionar e ele vai trazer aquele elemento pra gente poder abrir, porque ele não tem nenhuma cava, nenhum puxador. Mas quando a gente fala de portas muito grandes ou gavetas muito pesadas, eu não indico o toque mágico. Uma hora ele vai parar de funcionar, se for muito pesado, ele vai dificultar trazer esse elemento para frente. O toque mágico não funciona muito bem no longo prazo. Então é uma opção que, se a gente puder substituir, eu acho que é válido. A segunda coisa, que é assim, linda, maravilhosa, que eu uso, por sinal, eu uso uma coisa que não funciona e eu uso, é a cuba esculpida. Mas quando eu digo sobre não podemos generalizar, é por isso. Porque a cuba esculpida, ela tem o seu lugar de brilhar. Sendo que não é dentro do seu banheiro de uso de dia a dia, que você lava o rosto, que você escova os dentes, que tem um acúmulo ali de cabelo, enfim. A cuba esculpida, o lugar certo dela é em banheiros de pouco uso. Quais são os banheiros de pouco uso? O lavabo. Então eu sempre gosto de trazer a cuba esculpida. É algo que eu quase não gosto nem abrir mão, porque a gente tem vários materiais de pedras que tem um custo-benefício maravilhoso e a gente pode usar a cuba esculpida da mesma forma, porque às vezes as pessoas pensam, mas a cuba esculpida é muito cara. Gente, a cuba esculpida vai depender do material que você usa. Não é porque a cuba esculpida é cara. Não é isso. É o material que você vai escolher para esculpir ela. Então, eu amo cuba esculpida e eu não abro mão dela nos lavabos, mas exatamente isso, nos lavabos. Quando a gente fala sobre banheiros de uso diário, gente, esquece, não adianta. Tem um lema que eu uso muito no escritório, é que a funcionalidade e a beleza, elas precisam estar totalmente alinhadas. A gente não pode ter algo que sobressaia o outro. É óbvio que tem situações que a gente preza um pouco mais pela beleza, mas que aquilo ainda vai funcionar. E aí, é um outro ponto que eu gosto de sempre debater, porque as pessoas acham que para ser funcional não vai ser bonito. E não tem nada a ver. Mas existe, no nosso banheiro de uso diário, a funcionalidade, para mim, ela é o ponto principal. E existem várias maneiras da gente trazer um banheiro lindo e maravilhoso, impecável, muito rico em detalhes, que não tem uma cuba esculpida. Então eu acho que a funcionalidade, ela precisa prevalecer a beleza. Quer dizer que ela vai estar acima? Não, eles vão estar iguais, porque existem outras maneiras da gente trazer a estética para a funcionalidade no seu banheiro. Então, cuba esculpida para cozinha, banheiro, gente, esquece. Não vale a pena. Você vai achar que você vai ganhar uma estética que, na verdade, você vai ganhar mais dor de cabeça e você vai toda a vida olhar para aquela cuba e sentir, tipo, nojo.
Então, cuba esculpida, banheiro e cozinha, esquece. Lavabo, sim, com toda certeza. Usem e abusem. O lavabo, eu digo, ele tem que ter cara de tudo. Ele pode ter cara de tudo, menos de banheiro. Eu não quero que você entre no lavabo e tenha a sensação que tá entrando no banheiro. Eu quero que você entre, tipo, sabe? A iluminação vai ser diferente. Se a gente puder botar uma caixinha de som. A sensação do lavabo, ela tem que ser diferente. Ela é muito similar à sensação do hall, que eu acho que ela pode destoar totalmente do resto da casa. Se você é uma pessoa muito clean ou algo do tipo, pode usar. Lavabo e hall pode usar, é pequeno, dá pra transformar depois, não tem problema. Então, são ambientes que eu gosto de usar. O próximo ponto, que é muito lindo, mas que também não é funcional, dependendo de onde você usa, ele é primo da cuba esculpida, elas têm que estar ali no mesmo ambiente, que são as louças de cores escuras. Para claro, que são as louças de cores escuras? É quando a gente fala de vaso sanitário e pias escuras. O vaso sanitário escuro quer dizer que ele não funciona? Não, ele funciona. Mas quando a gente fala sobre a saúde biológica, esse local ele é um local importante. Porque às vezes você pode fazer alguma necessidade de uma maneira diferente. Até tem umas fotinhas, né, que você acompanha ali. Gente, meu Deus, assunto muito aleatório, mas que tem tudo a ver, para vocês entenderem como a arquitetura ela tá totalmente vinculada a todas as áreas da vida, né? Mas que as suas fezes, elas precisam estar. Às vezes você pode ter algum sangramento, um corrimento ou algo do tipo que você não consegue acompanhar e saber se biologicamente você tá legal. Se seu médico lhe perguntar alguma coisa, com o vaso escuro você não tem como acompanhar isso. Sobre a cuba escura, é um pouco mais fácil, porque a gente tá falando sobre elementos que a gente vai fazer na boca, né? Então fica mais fácil da gente acompanhar. Mas eu também não optaria por uma cuba escura. Eu acho que a gente pode deixar isso lá pro lavabo. Lá no lavabo, gente, pode usar escuro, pode usar claro, pode usar como vocês quiserem. Como eu disse, é um lugar de ousar. Mas o seu banheiro diário, opte sempre por um vaso claro, um vaso branco, bege, enfim. Maria Clara, quer dizer que você não usa? Não, eu uso. Por sinal, há pouco tempo eu tive uma cliente que o banheiro que ela iria usar era o mesmo banheiro que tinha a função de lavabo na casa dela. E ela falou que queria ter um vaso escuro, que para ela isso não era um problema. Ela preferiu colocar a estética acima da funcionalidade. Vai deixar de funcionar? Não, vai funcionar ainda. Então, não é algo que me agride e que eu falo, isso eu não faço. Então, no caso dela, eu usei, porque foi uma opção dela. Aquilo iria continuar funcionando, não era algo que eu iria fazer e que, meu Deus, iria contra os meus princípios, já que ela sabe. Então, eu gosto sempre de orientar o meu cliente. Olha, gente, isso daqui tem isso. Esse é o ônus, esse é o bônus. Quero. Tudo bem, eu faço. Não tem problema. Agora, se for algo que foge totalmente dos meus princípios arquitetônicos, de projeto, enfim, aí eu acho que não faz sentido. Eu acho que você tem que procurar um arquiteto, isso é uma coisa que eu sempre comento também. Se você tem um arquiteto que você já se dá bem, que as coisas fluem, que entende o seu gosto, que entende os seus limites, agarre e não abandone nunca. Porque a gente vai muito na intimidade do cliente. A gente vai saber detalhes como esses, entendeu? A gente vai saber onde ele vai guardar as mesas, onde ele vai guardar as calcinhas, as cuecas, enfim. Então, a gente entra muito na intimidade. É muito importante que a gente esteja ali sempre alinhado. E você já vai entender como é aquele seu cliente e você vai entender como é o seu arquiteto. Você sabe até onde ele vai. No escritório, eu sempre digo, quem vai morar não sou eu. Quem vai viver não sou eu. A comunicação que vende pro seu negócio não é a minha. Então, a gente precisa entender a fundo quem vai viver, quem vai morar, quem vai trabalhar, para quem você quer vender. Então, nunca vai ter a Maria Clara. É óbvio que existem estilos que a gente
se destaca mais por ser mais fácil de fazer, porque é algo que a gente acaba que é natural que já venham mais clientes naquele perfil. Mas eu faço tudo, porque é o estilo do meu cliente, não é o meu. Então, isso aí é algo que eu gosto de sempre bater na tecla. Então, é importante esse alinhamento cliente-arquiteto. E que no escritório eu vou entender o que você precisa. Bom, mais um elemento que, assim, eu acho lindo. Eu acho que é até um pouco contraditório, porque eu acho que ele funciona, mas ele não funciona para algumas pessoas. A gente sempre entende como é a rotina daquelas pessoas, como é o núcleo familiar. Eles têm funcionário, eles não têm, eles fazem a faxina. É muito importante a gente entender toda essa rotina. A gente realmente vai muito a fundo. E esse elemento, que é espelhos, vidros, muitos espelhos e muitos vidros na cozinha, é lindo. Gente, assim, é lindo. Se eu não me engano, na casa da Silvia Braz, que ela, assim, um dos meus ícones fashion também, eu amo a casa dela, eu acho, tipo, super cool. Por sinal, acho que ela tá até se mudando, mas, enfim, é a casa que ela mora hoje. Se eu não me engano, ela tem tudo de espelho, assim, em cima da bancada dela. E é lindo, de verdade. Ela, no lugar do espelho de pedra ou de um revestimento, ela botou literalmente um espelho. E é muito lindo. Mas a gente tem que entender que a cozinha é um lugar onde a gente tem... É como se fosse como se fosse uma casa na praia. Se você enche de espelhos, de vidros, uma casa na praia, a gente sabe que lá tem maresia, a maresia corrói, a maresia fica sempre com aquela sensação de sujo, que a manutenção é muito maior. É igual na cozinha, porque na cozinha a gente está todo momento soltando vapor, gordura, alimentos, temos muito fluxo de dedo, de pegada, de abrir. Então, a gente trazer muitos espelhos, muitos vidros, reflector, prato, enfim, exige uma manutenção muito maior. Então é muito importante a gente entender qual é a rotina dessa família. Essa família tem uma pessoa que vai poder estar ali sempre na manutenção? Ou essa família é a própria pessoa que faz a manutenção? Então, quando a gente vai entender aquela família, a gente vai entender se aquilo funciona ou não. Por isso que eu não gosto de generalizar. É bonito, mas não é funcional. Mas não é funcional para você. É bonito no Pinterest, mas não é funcional para você. Mas aquela pessoa que tem uma pessoa na casa dela só para limpezas, o funcional e o bonito estão alinhados. Porque ela tem alguém que tem essa função na casa dela só de limpeza. Então eu acho que nesse momento ele funciona. Então, para quem é a sua própria funcionária ou só tem diarista, eu não recomendaria colocar muitos vidros e muitos espelhos na cozinha ou até em casas de praia, né? Porque tem muito isso, tem muita gordura, tem muita maresia, não vale a pena a estética, porque vai ser lindo nos primeiros momentos, mas depois vai te desgastar muito mais. Esse elemento eu posso ser um pouco mais generalista. A gente pode generalizar ele como um todo. Por quê? Porque ele visualmente fica bonito. Quando a gente vê uma foto ou algo assim do tipo, ele fica bonito, mas a funcionalidade dele é lá no chão. E aí, quando destoa muito essa tabela, eu acho que não funciona. Que é o porcelanato para atingir uma função que não é dele. Como? Colocar porcelanatos em bancadas, porcelanatos fazendo o acompanhamento de, tipo assim, revestir um degrau de escada com porcelanato. Se você não coloca um filetinho de pedra, pelo menos na ponta, gente, não funciona. Esse encontro aqui do porcelanato, você pode fazer o melhor acabamento do mundo, mas ele é frágil. Ele é um material que, a partir do momento que você deixa as quinas dele muito à mostra, muito disponíveis para batidas, não vai funcionar.
Vai quebrar, vai trincar, vai ser lindo na primeira semana. Você vai pensar, meu Deus, eu gastei só isso pra fazer essa bancada branca que tá parecendo um nanoglass. Que coisa maravilhosa. Nos primeiros usos, linda. Chegou 2 meses, 3 meses. Isso se você for cuidadoso. Começa, ó. Só as trincadinhas do lado, ó. Só as trincadinhas de lado. Quando você vê, tem um rombo desse tamanho na sua bancada, no seu degrau. Gente, não vale a pena, não vale a pena. A gente precisa sempre botar na balança a funcionalidade, a beleza e o custo que isso vai nos trazer. Porque imagina que aquilo vai ser lindo por pouco tempo. E aí você vai ter que investir novamente em um outro material. Então, a gente não pode... Isso é até um ponto que eu acho que eu até falei no vídeo da Tássia Naves. Vai usar a pedra imitando o travertino, o porcelanato imitando a pedra travertino. Gente, ali ela tá usando a mesma função e ela é bonita. Quando é que eu acho que não funciona copiar um material? Quando ele não tem função. E aí, quando a gente copia um porcelanato e usa ele numa bancada, querendo usar ele como pedra, como função de pedra, a gente não atingiu a função dele. Então, não é bonito. Eu não vejo problema nenhum em você usar no lugar de um painel de marcenaria, que é a mesma coisa, entre aspas, né, óbvio. O MDF, ele é um compensado de madeira, onde a gente cola com calor e com muita pressão uma lâmina de MDF, uma lâminazinha que é tipo, entre aspas, um adesivo naquele compensado. Então eu não vejo problema em você usar um vinílico para imitar um painel, certo? Porque ali ele vai atingir a mesma função e você vai ter um custo menor. Agora, quando a gente coloca esse mesmo vinílico para botar ele dentro de um box, por exemplo, ele não vai atingir a função dele. Então aí eu não concordo. Então eu acho que esse é o problema da cópia dos materiais. O problema não é você copiar um material. O problema é você querer usar ele em locais onde não faz sentido. Tipo, pegar uma pedra e pintar uma pedra. Ou então fazer uma pedra pintada para botar dentro de um banheiro. Gente, eu adoro a Mayra Card, adoro os conteúdos dela, mas por sinal, ela estava pensando em pintar a pedra da filha dela. Pra mim, isso é uma agressão. Assim, eu realmente acho que não faz sentido. Não faz sentido. Aí são nesses momentos que eu acho que a cópia do material perde o sentido, perde a beleza, perde a estética, perde a funcionalidade e não funciona. Então, é isso. Me contem aí nos comentários o que é que vocês acham que é bonito, mas não funciona na realidade de vocês. Que eu quero saber tudo. E aí, quem sabe a gente faz um próximo vídeo vendo o que vocês acham que não funciona. E aí a gente traz sempre esse contraponto, porque eu acho que tudo tem um contraponto. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, que eu quero saber tudo aí nos comentários do que é que vocês não gostam. Beijão, até o próximo vídeo.